Sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente vai iniciar essa live de hoje para falar como que a gente mantém a nossa chama acesa no relacionamento. Por que eu fiz essa live, né? Na verdade foi uma enquete que eu fiz nos stories com vocês, depois de responder uma caixinha de pergunta de uma seguidora que falou o seguinte: o meu companheiro me cobra mais sexo do que eu tenho desejo. Como equilibrar desejo dos dois? Então foi a partir dessa caixinha que aí eu dei uma resposta, que eu vou ler aqui para vocês sobre essa resposta. A gente vai falar, vai desenvolver mais sobre essa questão aqui ao longo da live hoje, tá? E eu também pedi para que vocês enviassem alguns relatos para mim. Então eu pedi para que vocês enviassem alguns relatos do que está acontecendo aí, quais estão sendo os desafios, as dificuldades que vocês estão tendo de manter essa conexão no relacionamento, esse desejo sexual, né? Essa libido, que é essa pulsão de vida. E aí, várias seguidoras também me enviaram alguns relatos que eu vou estar compartilhando aqui. Alguns no sentido da gente trocar um pouco e falar um pouco e bater um papo bem gostoso sobre esse tema, que eu sei que é muito importante. Por quê, gente? Pelo seguinte, uma das coisas que eu respondi nessa caixinha, quando a seguidora me mandou, é que existe uma ilusão quando a gente começa a se relacionar, né? Principalmente quando a gente casa, de que, primeiro que esse desejo sexual ele vai se manter forever, né? Tipo, para sempre, aquele mesmo fogo que a gente sente lá no início, né? Que a gente chama de desejo ativo, e aqui na live eu também vou falar sobre essa diferença de desejo ativo e desejo responsivo, tá? O desejo sexual. Então, no início do relacionamento, a gente tem o que a gente chama desse desejo mais ativo, porque é novidade, é aquela pessoa que a gente ainda não conhece, que a gente quer descobrir mais sobre aquela pessoa que a gente está se relacionando, tem muita química acontecendo ali. Olha que interessante, muitas vezes existe uma certa polaridade nessa relação no início, que ela fica um pouco mais equilibrada, então tudo isso gera o quê? Essa atração, essa conexão, essa vontade de estar junto e de se encontrar sexualmente. Só que quando a gente está falando de relacionamento a longo prazo, né, e aqui é mais o tema da live hoje também, a gente começa, principalmente a mulher, e aqui eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre essas diferenças do desejo ativo e desejo responsivo, a gente passa a ter um desejo um pouco mais responsivo, tá? E isso faz parte, gente, isso é normal e isso é tão importante de ser falado, por isso, se você tá aqui na live e você quer se aprofundar mais nesse assunto tão importante e sente que você tem outras amigas, outros amigos que também precisam saber dessa informação, pra gente parar de se frustrar dentro da relação também e de se cobrar, porque você entende que a seguidora falou, meu companheiro me cobra mais sexo do que eu tenho vontade. Então, ó, clica aqui no aviãozinho e convida mais outras mulheres para estarem aqui também nessa live, tá? Então vamos lá. Qual é essa ilusão? Né? Eu vou até ler o que eu escrevi nessa caixinha aqui só pra gente falar um pouco sobre isso. Eu botei assim, ó, uma coisa importante dentro do casamento é que é uma ilusão a gente pensar que a gente deve mostrar, que a gente só deve mostrar que a gente quer, né, ou aceitar o convite pro sexo só quando a gente sente aquele desejo louco, que a gente vai chamar desse desejo ativo, né? Então é uma ilusão, gente, isso não acontece. A gente precisa amadurecer também nesse lugar, né? Quando a gente está falando de relacionamento afetivo de longo prazo, ou que já tem um certo tempo, a gente precisa entender que muita coisa vai acontecer no dia a dia. Muitas de responsabilidade. Ainda mais quando... Aqui eu vou falar bem de casamento. Rolou umas perguntas, umas questões de mulheres que namoram. Eu vou trazer, inclusive, tá? Porque o namoro já é um teste pro casamento, mas aqui a gente tá falando do casamento, tá? Então, essa grande ilusão de achar assim, só quando eu tiver vontade que eu vou transar. Não é assim, gente, tá? Numa relação a longo prazo, a gente muitas vezes vai precisar, sim, né, ativar esse desejo de alguma maneira. Então, muitas vezes ele não vai surgir do nada. Ainda mais você, se você cicla, se você ovula e menstrua, a tendência é que você vai ter um desejo mais ativo, um desejo sexual mais ativo, quando? Na sua fase fértil. Isso é biológico, é natural que o seu corpo se prepara para uma gestação. Então isso é inegável, não dá pra gente ficar falando sobre isso, negar isso.
Então, a tendência é que a mulher vai ter um desejo mais ativo no ciclo dela ali na fase ovulatória. E aí a gente sente, naturalmente, a gente olha, a gente já deseja o sexo, a gente não precisa nem ficar pensando muito, a gente, né? Na verdade, a gente sente alguma coisa que vem lá de dentro, um negócio muito doido, que é desse encontro sexual. E aí isso tem uma resposta hormonal que está acontecendo ali. E claro que, mas Malu, eu na minha fase ovulatória não sinto meu desejo ativo. Então, claro, né, gente, o desejo sexual tem a ver com muitos outros fatores, assim como a sexualidade tem a ver com a parte biopsicossocial. Então, a gente sabe que sempre envolve muitas questões, umas delas eu vou trazer aqui, mas quando a gente está falando dessa parte biológica, é mais ou menos assim que acontece, né? Então, a gente vai ter esse desejo ativo nessa fase. E olha só que interessante, por que a gente tem esse desejo ativo também? Que hormônio está muito presente na fase ali ovulatória, ali perto, que também dá essa pulsão, essa ativação do desejo sexual? É o hormônio testosterona, que nós mulheres, nós temos menor quantidade. O homem já tem em muito mais quantidade. É o hormônio dominante dele ali. Então, quando a gente está falando dessa diferença, que é muito importante da gente saber, o desejo sexual é muito mais ativo no homem, de fato. Inclusive, para os taoístas, o pênis, ele é para fora. Ele penetra, né? A gente é penetrada pelo homem. Então, o homem, ele tem essa energia mais penetrativa que a gente chama, tá? E isso é muito saudável, é muito natural e é muito importante, tá? É por isso que é tão importante a gente se abrir para receber. Mas a gente vai falar sobre polaridade um pouquinho mais pra frente aqui na live. Então, o homem tem essa energia mais pra fora, tá? A mulher tem essa energia mais pra dentro. Ai, Malu, já vou até aqui. Então quer dizer que a mulher é assim, o homem é assim? Não, gente, é a energia maior pra fora e a mulher tem essa energia sexual um pouco mais pra dentro, nesse sentido de que a gente demora um pouco mais de tempo pra gente poder se excitar, tá? Para que a gente possa ativar toda a nossa região erétil lá embaixo. Então, assim, enquanto o homem pensou, normalmente ele vai ficar com o pênis ereto, a mulher pensou, vai levar, ela pode até já começar a ficar com o clitóris mais ereto, porém, ainda tem que levar um tempinho ali, um pouco mais de tempo do que o homem para chegar sangue, bastante sangue na região ali genital da mulher, para que inclusive seja prazeroso. Sobre isso tem post meu aqui no feed, onde eu falo mais sobre por que nem toda mulher sente prazer na penetração, e aí eu explico, né, que a mulher precisa de um certo tempo, que muitas vezes não é respeitado, e não é nem que não é sempre respeitado pelo homem, a mulher também não respeita esse tempo, tá? Então é muito importante que mesmo que a gente esteja muito excitada, o nosso corpo ainda precisa de mais estímulo no nosso genital, nosso corpo inteiro para ativar os genitais, porque toda vez que a gente ativa várias áreas erógenas do nosso corpo, a gente leva esse sangue lá para baixo, tá? Então é muito importante todo o nosso corpo ser ativado para que a gente dê tempo de inchar, de ter bastante sangue, bastante lubrificação também, para ser muito prazeroso esse sexo. Então eu tô explicando isso só pra gente entender que existe tempos diferentes e existe esse desejo que normalmente vai ser mais ativo no homem pela presença da testosterona também e, claro, depois pela presença da questão cultural, social, né, de que o homem ele acaba falando mais sobre isso, vendo mais coisas sobre isso e tal. No caso, a mulher também pode ter um desejo mais ativo, que não seja só na fase fértil, tá? Mas eu tô querendo dizer que vai ser mais fácil, tá? Nas outras fases do nosso ciclo, a tendência é que a gente tenha um desejo mais responsivo. Faz sentido pra vocês isso que eu tô falando? Vocês podem me escrever aqui no chat? O desejo responsivo, a palavra ela já responde muito, né? É uma coisa que é uma resposta a algum estímulo. Então, enquanto esse desejo ele é mais ativo, que é aquela coisa que, nossa, quando eu vi eu já tô com aquela vontade, eu já olho, já me dá aquela vontade, falou alguma coisa já me deu aquela vontade, o desejo responsivo, ele precisa de mais estímulo, de um convite mais gostoso, para que eu possa vir a pensar, para que eu possa vir, né, a querer o sexo, aquela coisa toda.
né? Tem estudos que mostram que ao longo do relacionamento afetivo, com relacionamentos afetivos mais longos, a tendência é que a gente vai tendo esse desejo um pouco mais responsivo. E aí vem por que também isso? Então a gente está falando aqui da parte biológica, né? A gente está falando dessas diferenças, da questão hormonal, mas tem também a questão do dia a dia. Porque no relacionamento mais longo, tem coisas que a gente vai... tem as responsabilidades do dia, né? No casamento, do dia a dia, depois entram os filhos, tem o trabalho, tem muita coisa que vai o quê? Demandando muita energia nossa também, e energia de vida, né? Por isso que eu falo que é diferente libido de desejo. Então a libido, a gente precisa de libido para viver, gente. A libido é pulsão de vida. Então, muita coisa vai pedindo e demandando essa energia de vida nossa para que seja feita, executada, enfim, organizada e tal. Se a gente não cuida dessa parte, dessa energia de vida, dessa libido, né, dessa pulsão, que vai só para essas responsabilidades e não olha pro relacionamento e esquece que esse relacionamento ele precisa ser cultivado, que ele vai precisar de dedicação, empenho e entrega, a gente vai ser sucumbida por todas as tarefas e questões. No dia a dia vai tirar toda a nossa energia de vida e não vai sobrar nada para esse encontro. Na verdade, não vai dar a menor vontade. Mesmo se você ficar estimulando muito, a pessoa não se abre para poder relaxar e ter esse encontro sexual. A gente já tem isso, né? Essa consciência de que o nosso desejo muitas vezes vai estar ativo, outras vezes vai estar responsivo. Isso já é uma informação bacana. A gente já começa a entender que é uma grande ilusão a gente achar que só quando a gente vai ter vontade que a gente vai ter um relacionamento sexual com o nosso parceiro, tá? E aqui ela fala, né? Ele me cobra mais sexo do que eu tenho desejo, como equilibrar o desejo dos dois. E eu quero entrar um pouco mais aqui nisso. Quando a gente fala de casamento, gente, quando a gente fala dessa disposição para se relacionar, para se abrir, para ir além do nosso egoísmo, tá? Isso é muito importante, gente. O casamento, ele tem a ver com dedicação, com empenho, com entrega. Equilibrar a lei de dar e receber. Não vai ser 50-50, não caio nessa. Mas sobre isso, não sei se vocês estão preparadas para eu falar ainda, mas não é esse equilíbrio 50-50, toda essa igualdade que ficam lutando o tempo inteiro porque não é assim que funciona. Somos diferentes e não adianta querer direitos iguais para tudo, principalmente nessa parte sexual, tá? E dentro do relacionamento. Mas não vou entrar com muitas polêmicas aqui, não. Então, essa coisa de eu só dou em excesso e não recebo, vai desequilibrar. Eu só recebo, eu só quero receber e não quero dar, vai desequilibrar. Faz sentido? Né? Então, por que eu tô querendo dizer isso? Porque às vezes essa coisa assim, ele fica me cobrando sexo e eu nunca quero dar. Como é que a gente equilibra isso? Gente, tem alguns pontos que eu vou continuar falando, mas eu já queria trazer aqui, assim, logo pra vocês. A gente tem que parar de achar que a gente não precisa fazer nada, sabe? Que a gente não precisa fazer nada para que esse encontro aconteça. Esse é um movimento que os dois precisam fazer. É um movimento que o casal precisa fazer. Quando ele se cuida. Quando ele se cuida individualmente. E quando ele olha para a relação com vontade de estar ali, com dedicação. E eu sei que pode agora estar vocês parando para pensar e falar assim, mas ele faz isso, mas não sei. A gente vai falar mais sobre isso. Calma que eu vou chegar lá. Porque quando a gente se fecha totalmente, por várias questões que eu sei que acontecem, eu atendo muitas mulheres e eu sei, e eu vivo isso também, já vivi muita coisa no relacionamento, é que se a gente se fecha totalmente para o carinho que a gente recebe, um beijo que a gente recebe, um afago que a gente recebe, a gente também não tá fazendo a nossa parte dentro desse relacionamento afetivo. Por que a gente tá nele? Os dois têm responsabilidade pela chama
estar acesa. E isso vai acontecer, gente, quando a gente começa a tirar o casamento como uma competição. Casamento não é competição. Casamento não é egoísmo. Casamento não é para ser líquido e descartável, como hoje em dia é, né? Casamento não é para você sair do seu papel ali dentro. Ouçam bem isso, anotem isso. O casamento não é para você sair do seu papel ali dentro, mas para cuidar, para se manter firme no seu papel e nas dinâmicas que mudam ao longo do tempo. Quando os filhos chegam, quando se muda de cidade, quando acontece alguma coisa. E o que vocês entendem? Me conta aqui nos comentários. O que vocês entendem sobre não sair do seu papel ali dentro do relacionamento? Eu quero saber se vocês já estão pescando aqui o que eu tô falando. O que é eu cuidar para me manter firme no sentido do meu papel dentro desse relacionamento? O que vocês entendem? Conta aqui pra mim, por favor. Enquanto eu bebo uma aguinha, porque tá muito quente. O que é esse papel? Ser a mulher e não a mãe terapeuta. Obrigada, Desce. Já foi direto ao ponto. Exatamente. Então, o que acontece muito hoje, não esquecer do amor próprio, legal também, mas aqui a Desce trouxe o que eu queria falar realmente. Ser a mulher e não mãe, não terapeuta, não irmã, não sei o que, sabe? Não, você é mulher dele. E esse papel precisa estar muito bem trabalhado dentro dessa relação, gente. Porque quando cada um não está no seu papel, não está nutrindo esse papel, tudo se desequilibra. Tudo. Esse sistema se desequilibra. Quem já ouviu falar de constelação familiar sabe um pouco isso. Se eu sou filha, gente, eu preciso ser filha. Eu não posso ser a vida inteira mãe dos meus pais. Eu não posso ser mãe do meu marido. Eu não posso ser terapeuta do meu namorado. Gente, não façam isso. Eu já fiz. Acredito que muitas de vocês já fizeram, até porque eu já recebi alguns relatos. Mas isso é você sair do seu papel. Quando você sai do seu papel, tudo se desequilibra. E claro que a sexualidade do casal vai ser impactada por isso. Porque, presta atenção, se eu tô agindo como mãe desse marido, o que acontece? O que é ser a mãe? É ficar mandando, julgando, liderando, dizendo o que ele tem que fazer, marcando tudo pra ele, não perguntando nada, já faz antes dele pedir. A Desce. Eu era tudo menos a mulher. Então, esse movimento de você sair desse papel e começar a fazer demais pelo outro, porque você acha que você está agradando, porque você acha que isso é ser mulher. Acabou, gente. Acabou. Vai desequilibrar. É isso. O homem pode começar a não sentir tanto desejo sexual na mulher, que parece a mãe dele, que fica julgando e diminuindo ele em vários sentidos. A Júlia falou, e como sair desse papel e mostrar pra ele que preciso sair desse papel? A gente vai falar aqui na live. Esse a gente chama desse arquétipo da salvadora. Quero salvar. Normalmente as mulheres salvadoras, né, fortes, guerreiras, que dão conta de tudo, vão atrair homens, vão atrair relacionamentos onde você vai ser a salvadora do cara. Entendeu? É o cara que tem problema, que não consegue se desconectar da mãe, da família de origem, que tem dificuldade para fazer dinheiro, sabe? Manter essa família, proteger, prover. Então, e aí você é aquela que dá conta de tudo, que vai segurar a onda. Peraí, deixa comigo, deixa que eu faço dinheiro, deixa que eu corro atrás.
deixa que eu limpo tudo na casa, deixa que eu arrumo e não preciso nem te perguntar. Aí ele até oferece ajuda, não precisa. Aí fica com todo esse orgulho, né? Não preciso de ajuda. Não pede ajuda, não aceita ajuda. E, gente, é muito difícil. Uma mulher muito cansada e exausta, de fato, não vai ter desejo nenhum. Primeiro que a libido de vida dela tá lá embaixo. Segundo que o desejo sexual é quase que assim, eu não tô nem com vontade de transar com essa pessoa. Porque nas suas ações, né, vai dizer que não é só as suas e as dele. Porque um homem, quando tá no seu masculino saudável, quando ele tá no seu papel, dificilmente ele vai deixar a mulher tomar esse lugar. Isso é uma coisa super importante, tá, gente? Mas hoje em dia os homens são criados para isso, né? Para serem, enfim, polêmica aqui. E é sério isso, tá? Os homens estão perdendo real a sua força por causa de muitos discursos modernos, porque viram pais, né, a referência dos pais. Como que foi essa referência? Foi uma mãe solteira que teve que dar conta de tudo, foi um pai ausente. Tem uma série de referências que a gente começa a ter lá atrás, fora os discursos modernos, fora uma série de alimentação, tá? Alimentação, tudo isso está, que bom. A Leti está falando que live espetacular, que bom. Manda para outras mulheres que precisam ouvir isso aqui também. Gente, até a alimentação tá diminuindo a energia masculina que esses homens precisam ter na vida. É sério isso, não é brincadeira, não. Então, fica um bando de mulher guerreira com homens bananas, que a gente chama, né? É o homem fraco, que não tem energia pra nada. Essa mulher não vai ter desejo nenhum sexual num homem assim. E o homem também pode não ter desejo sexual nenhum numa mulher guerreira. Você entende? Não dá match. E por que não dá match? Vamos falar de polaridade? Por quê? Por que não dá match isso? Porque o homem vai estar nutrindo mais a sua energia feminina. A mulher vai estar nutrindo mais a sua energia masculina. Malu, temos todas as energias dentro da gente. A gente tem as duas energias, óbvio, todo mundo sabe disso. Só que é o símbolo yin yang, meu amor. Então a energia feminina é maior e tem um pouco de energia masculina. Aquele símbolo lá, energia masculina maior e tem um pouco de energia feminina. É assim que é dentro da gente. Então, óbvio que eu tenho energia masculina, mas se eu só nutro a minha energia masculina, o que vai acontecer? Gente, se a gente não falar da parte biológica, porque hoje não se pode falar sobre isso, né? Uma coisa muito louca, a gente vai vendo... Assim, é sério, vocês podem me responder aqui. Se você tá no fazer, numa energia linear, se você não se conecta com o seu corpo para ouvir a sua intuição, se você não pausa, se você fica muito no mental, no racional, você vai desequilibrar os seus hormônios femininos. Estrogênio, progesterona, um pouco ali da testosterona. Você vai desequilibrar. Se você ficar nutrindo essas características que o homem tem muito mais, e ele tem um hormônio dominante ali que ajuda ele a estar mais ativo, a estar mais, né, linear, mental, racional, tem que solucionar problemas, isso é maravilhoso, tem que ter muita força muscular. Não é que a mulher não possa ter? Gente, vocês já entenderam, né? Não precisa ficar o tempo todo fazendo essa comparação. Sim, pode, mas se essa mulher ficar extremamente forte em todos os sentidos, extremamente aqui em cima e não aqui, ó, acabou. Essa mulher vai ter TPMs horrorosos, desequilíbrios hormonais terríveis, uma série de doenças que podem surgir a partir daí, principalmente no seu sistema reprodutor. Vai ter problema com fertilidade e aí a lista não para. E então entendam isso. É sobre isso. A energia feminina é sobre botar um brinco, é botar um cabelo assim, é se vestir de uma certa maneira, é falar de forma meiga. Não, gente.
Nutrir a nossa energia feminina é algo muito mais profundo e requer muita coragem. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei essa minha jornada real de ir pro feminino, e eu comecei a sair da mente e ir pro corpo, isso é uma coisa que eu ensino para as minhas mentoradas, como é que faz esse caminho. Inclusive eu acompanho elas por meses para ajudar, porque não é uma coisa tão simples assim, ainda mais quando você fica tanto tempo, anos e anos aqui, ó, e pouco aqui, com medo de se vulnerabilizar. Eu fiquei umas 2 semanas chorando quando eu comecei a fazer esses exercícios, que hoje eu ensino para as minhas mentoradas. 2 semanas, eu falei, gente, quanto choro, quanta coisa tinha para sair daqui, eu fui me permitindo que saísse. Acessando as profundezas. A mulher, gente, é esse mistério, é essa coisa profunda. E se a mulher não acessa essa profundeza dela, a gente perde muito. A gente perde energia de vida, a gente perde energia criativa. E isso, tanto é que os nossos seios taoístas falam isso, eu adoro, o Mantak Chia é maravilhoso, ele fala muito isso, essa diferença do pênis, né, no homem, que é pra fora, e dos seios da mulher, que se desenvolvem depois de um tempo, né, ali na adolescência. Então o homem, ele já tá acostumado com essa energia penetrativa, né, com esse pênis ali, com o órgão sexual dele ali pra fora. Desde pequenininho ele toca pra fazer xixi, aquela coisa. A mulher demora um tempo pra ela desenvolver os seios. E é pra cá, ó, tá aqui, ó, na área do coração, chakra cardíaco. Então ir pro feminino, meus amores, não é a roupa que você veste só, né, o jeito que você fala só. É vir pra cá. É vir pro coração, pro seu sentir, pra sua intuição. E aí dentro do relacionamento, o que vocês acham, né? Um homem, se uma mulher, ela tá extremamente aqui, porque pra mulher ser guerreira, ela tem que estar solucionando muitas coisas o tempo inteiro. Ela tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. Então ela tem que pensar muito, ela tem que solucionar muito. Ela tem que exigir do corpo dela para que ela possa fazer, solucionar, proteger e prover. Olha só. Sendo que ela é cíclica. Olha a importância da gente ir para a nossa energia feminina através da ciclicidade também. Como que hoje o uso do anticoncepcional vai deixando a mulher o quê? Assim, ó. Mais linear. Então é mais fácil até alimentar a energia masculina de uma mulher que usa anticoncepcional do que uma mulher que cicla. O problema é, se a mulher que cicla ainda assim não volta real para sua energia feminina e nutre isso, e respeita as pausas, e respeita o que cada fase do ciclo dá de disposição física, mental, emocional e sexual, essa mulher vai sofrer. Da mesma forma que uma mulher que usa anticoncepcional vai sofrer, tá? Se não cuidarem disso. Por isso que é tão urgente. E aí a gente volta nessa linha, que eu poderia ficar horas falando sobre isso com vocês, mas a gente volta no como que um homem vai ter desejo por uma mulher guerreira que soluciona tudo e que não precisa dele. Ela faz tudo. Então eu vou me acomodar. E como que uma mulher vai sentir tesão num cara que não faz nada? Que ela não sente que protege ela? Que se ela tiver um filho, o cara não vai dar conta de sustentar a casa? Ou pelo menos trazer a maior parte do dinheiro naquele momento, porque vai ser muito difícil dela trabalhar. Como é que essa mulher vai se sentir segura se esse homem, né, não tá fazendo nada? Não tem energia de vida, não tem pulsão de vida, não tem porcaria nenhuma. É aí que começa a haver essa falta de desejo sexual, gente. Essa falta de atração. É real isso. Quando o homem tá no seu masculino saudável,
a atração fica muito mais ativa, gente. O desejo sexual fica muito mais ativo, tá? Ele não fica tão responsivo. Quando eu estudei isso muito na minha formação, né? O desejo responsivo, o desejo ativo, eu achei, pô, legal isso. Mas depois que eu comecei a estudar mais sobre polaridade, e hoje eu trabalho muito isso com as minhas mentoradas, e eu, no meu próprio relacionamento, a gente tá fazendo 9 anos de casado, dia 28 agora, de março, e estamos fazendo 10 anos juntos. Então, já vivi muita coisa nesse relacionamento, assim, ó, de estar totalmente despolarizado e a gente tá polarizando isso, assim, lindamente, tá? E aí, depois que eu comecei a estudar mais sobre isso, eu comecei a perceber que essa coisa do desejo responsivo, o desejo começa a ficar mais ativo depois que a gente polariza o relacionamento, gente. E aí fica uma coisa, parece que assim, não precisa de tanto esforço, entende? Você olha e você vê aquela força naquele homem. Te dá tesão aquilo. Quando você tá no seu feminino, você começa a falar a partir do que você sente e não daquilo que você pensa ou você julga sobre ele. E aí eu já vou até dar uma dica aqui que vocês podem estar já fazendo com o marido de vocês. Sabe uma coisa que a gente faz muito? Eu fazia muito. Que é quando eu via o meu marido ele com uma roupa bonita, eu falava assim, nossa, que gato! Nossa, você tá um gato. Isso é uma forma de julgamento, né? Uma forma de você estar ali dizendo, ai, que gato. Gente, não levem isso como uma coisa literal, tá? Eu tô falando quando a relação tá despolarizada e você fala isso, você despolariza ainda mais. Então vamos por esse lado aqui pra vocês entenderem. Vem comigo. Eu comecei o caminho pro feminino é você sentir exatamente assim, o que você sente quando você olha ele com aquela roupa? O que te desperta? E aí eu passei, em vez de falar, ai que gato que você tá, eu comecei a falar, nossa, que tesão que eu sinto quando eu vejo você assim. Muda tudo. Experimentem isso e depois eu quero saber, me contem lá por inbox. O que acontece quando você começar a falar a partir do que você sente? É uma virada de chave. Até porque isso te obriga a ir para o sentir. E não para sua razão. E não para o seu julgamento do que é bonito, o que é feio, o que é isso, o que é aquilo. Ele tá bonito, mas precisava estar assim, assim, assim ainda. Não, você olha e você fala, nossa, que tesão que me deu. E aí você vai perceber a reação dele em relação a isso. Porque o homem, olha só, gente, é a coisa mais linda. O Mantakshi, ele fala isso. O homem, a mulher ajuda o homem a sentir. E o homem ajuda a ativar a energia sexual da mulher. É lindo isso aqui. Então, quando você fala a partir do seu sentir, você está ajudando esse homem a se conectar com isso. E ele se conecta muito mais com a gente quando a gente fala a partir do nosso sentir. E não só do que a gente pensa, julga ou blá 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 blá. Experimentem isso e depois me falem. Experimentem isso e depois me falem. Tá fazendo sentido até aqui pra vocês? Me contem aí. Tem uma coisa que eu queria falar. Maravilhoso isso, amei. Que legal. Tem uma coisa legal pra falar pra vocês, que é o seguinte. Eu fui procurar, né? Eu falei assim, gente, como é que mantém o fogo, né? O fogo, a chama acesa no relacionamento. Aí eu falei assim, deixa eu pesquisar como é que o fogo acontece. O fogo real, fogo, fogo, fogo. E aí, pro fogo acontecer, ele precisa de combustível, comburente, que é oxigênio, e calor. E olha só que interessante. Olha só que interessante. Quem deseja a química no relacionamento precisa providenciar os elementos dessa reação, desse combustível, desse oxigênio e desse calor. Quem deseja fogo precisa preparar a lenha. E quem já fez uma fogueira sabe que se essa lenha tiver molhada, esquecida ali, meio velha, molhada, não vai dar fogo. Então pensem nisso.
Pensem, precisa de combustível, precisa de oxigênio. Eu vou falar exatamente dessas palavras, precisa de calor. Tem que preparar essa lenha para esse fogo pegar dentro da relação. A gente não pode deixar, gente, esse fogo morrer. Isso é uma responsabilidade dos dois. Só que casamento é um inspirando o outro, não é competição. Teve uma outra seguidora que ela falou assim pra mim: o meu marido tá com disfunção sexual e tal. E, agora eu já não lembro exatamente o que ela falou. Tá com disfunção sexual e ele não transa nunca. Eu não lembro muito bem, foi algo mais ou menos assim. Se vocês lembrarem que foi essa caixinha que eu recebi essa semana, me contem aí. E o que eu falei? Eu falei, cara, se ele tá com uma disfunção sexual, ele tem que procurar ajuda. Mas às vezes ele não vai conseguir procurar ajuda. E a gente precisa inspirar esse outro. Caramba, a gente escolheu passar a vida com essa pessoa. Como assim a gente não quer saber dessa pessoa, sabe? Como assim a gente tá irritada, preocupada, ou vai querer tomar uma atitude sem perguntar pra fazer por esse outro? Vai cagar tudo, gente. A relação vai despolarizar, vai desequilibrar a coisa toda. Então, esse cara, ele precisa de ajuda? Precisa, mas ele tem que procurar. Como é que essa mulher pode inspirar ele a procurar? Ela não tá competindo com ele, ela não tem que fazer por ele, ela não tem que julgar ele, não tem que liderar ele, não tem que fazer por ele. Ela tem que inspirar ele. E aí na caixinha eu falei, falar o que você sente, o que você precisa, como você se sente quando vocês têm essa relação. Gente, a gente tem que falar a partir disso. A mulher. Alguém me perguntou aqui em cima sobre ao contrário, o homem, gente. Gente, por favor. Eu sei que é polêmico, blá, blá, blá. Mas assim, né, sem mimimi. A verdade a gente funciona diferente. A gente não tá falando aqui, homem funciona de um jeito, mulher funciona de outro. Tem um desejo assim, tem um desejo assado. Tem coisas diferentes. Tem hormônios diferentes. Ponto. Tem estrutura física diferente. O homem, ele não vai ficar falando a partir do sentir dele o tempo inteiro. Não fiquem exigindo isso do homem. Me fala o que você sente, o que você está sentindo, me conta suas emoções. Gente, para com isso, tá? O homem, ele resolve as coisas, até emocionais dele, diferente da gente, diferente da mulher, e tá tudo bem. A gente não tem que querer que o homem seja igual a gente vai precisar falar do nosso sentir. Como é que a gente se sente por não estar tendo aquela relação sexual, ou pela pessoa ficar o tempo todo em cima da gente, sem o cortejo, sem outras coisas que precisam, né, acontecer, sem um movimento pra vida, esse homem indo pra vida, fazendo acontecer, porque é isso que dá tesão na mulher. Pô, agora não vai exigir isso do homem, parem com isso, tá? É o contrário, o homem, ele vai falar um pouco mais aqui com a cabeça dele. Lógico que a gente ajuda ele a ir pro sentir, mas é diferente, ele vai resolver, gente. O homem, ele soluciona diferentemente as coisas. Ele é muito mais pragmático. É claro que, como analista corporal, gente, eu sei que cada estrutura corporal, cada corpo, tem um funcionamento da mente, tá? Então, óbvio que tem homens que talvez vão ser mais pragmáticos e mais racionais, e outros um pouco menos. Mas mesmo assim, todos vão precisar nutrir, sim, essa coisa mais pragmática, mais racional, tá? É isso. Assim como a mulher vai ter mulheres um pouco mais racionais e mulheres um pouco mais emotivas, emocionais, conectadas mais com as sensações. Isso tem a ver com coisas que aconteceram lá na infância, que fazem a gente desenvolver um corpo e uma mente que tem esse funcionamento, que é uma proteção, tá? Uma sobrevivência. Só que, como eu falo muito para as minhas clientes da análise, para os meus mentorados, a gente precisa amadurecer esses traços que a gente tem, tá? Esse funcionamento. A gente também tem que amadurecer isso, porque isso vem... Gente, eu tô suando, né? Isso vem lá de trás e precisa ser amadurecido. Então, o homem, independente do funcionamento dele, do corpo dele e tal, ele vai precisar nutrir mais a energia masculina dele. Em vários momentos, a mulher vai precisar da solução desse homem. E não dela solucionar por ele. Ela vai precisar... Teve uma vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma das caixinhas que eu... Caixinha no inbox que eu recebi.
Deixa eu pegar aqui que eu achei bem legal. Olha só o que uma das seguidoras falou, gente. Prestem bem atenção, que é tudo isso que a gente tá falando. Isso porque ela tá namorando, ela não tá nem casada. Ó. A minha libido tá mais baixa ultimamente. Eu sinto falta do meu namorado propor programas. Decidir um restaurante, uma saída e simplesmente me levar. Me deixar viver um pouco o mundo dele. Eu sempre tenho que decidir tudo por nós. Sou eu sempre que proponho coisas e acaba que sempre ficamos no meu mundo. Quando na verdade eu queria mais ação dele e a novidade de viver um pouco também no mundo dele. É normal a minha libido estar mais baixa por isso? Eu já comuniquei de forma, olha como é que ela fala, de forma sutil isso a ele, sobre mais ação, porém não atrelada a baixa libido. Eu tenho medo de linkar uma coisa com a outra e isso ser um balde de água fria nele. Temos apenas 6 meses de namoro. Gente, presta muita atenção nesse relato. E tomara que a seguidora que me mandou isso esteja aqui também. Olha só, vocês conseguiram perceber o que ela quer, o que ela deseja? Só que olha que interessante. Sou eu sempre que proponho coisas e acaba que sempre ficamos no meu mundo. Esse movimento do homem liderar é importantíssimo pra gente. É importante. Não é que a gente não pode escolher, só que a gente vai falar de uma outra maneira. Quando a gente trabalha essa entrega, esse escolhe pela gente, me leva para algum lugar, me traz uma novidade. Isso é muito bom, porque aí a gente relaxa, sabe? Porque a gente decidir coisas é pensar, entende? Muitas vezes a gente, eu posso sentir, mas eu vou ter que pensar, racionalizar, né? Enfim, uma série de coisas passam por aqui. Então, quando a gente tem alguém do nosso lado, que a gente confia, que a gente ama, né? Que a gente está nutrindo aquele relacionamento, e ele traz a liderança dele, é um carinho. É tipo assim, eu posso descansar, sabe? Não preciso pensar em tudo. Entende o cansaço dela? Isso porque ela tem 6 meses de namoro. Era pra estar, tipo, no auge até da polarização ali. No auge do fogo, do tudo. Não, já tá perdendo a libido, porque ela também não tá saindo desse lugar. Porque ela continua escolhendo e decidindo. E claro, a mulher fica de saco cheio. Se o homem não faz nenhum movimento, ela fica de saco cheio. Mas por que ele não faz nenhum movimento? Gente, e aqui a gente para com essa briga e competição entre homem e mulher. Se o homem também não está fazendo o movimento da ação, da liderança, é porque essa mulher tomou esse lugar. E aí, por uma fraqueza mesmo desse homem, devido a tudo que a gente vive hoje, porque o homem não pode ser assertivo, é tóxico, blá, 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 blá. Pronto. Quem manda é a mulher, né? Vamos lá. Quem manda é a mulher. Só que a mulher cansa de mandar. Então, quando o homem não está esperto para isso, eu espero que tenham homens que estejam me assistindo aqui, vai cansar a mulher, ela vai ficar de saco cheio de você. É um teste, sabia? Que a gente faz teste, é inconsciente isso. A gente faz testes com o homem. Então, se o homem não tiver muito no masculino dele, ele vai cair assim, bonito. E vai deixar a mulher mandar em tudo. Só que é isso, vocês estão entendendo? Olha só o relato dela aqui. Pô, caramba, o cara não tem ação. Já tentei falar de forma sutil, mas com certeza ela não falou a partir daqui, do que ela tá sentindo. Do que ela realmente precisa dele. Ela tá com medo. Olha só, e aí olha como é que é difícil ser feminina. Não é essa feminina que vocês podem estar vendo aí, divulgando. É essa feminina que tem coragem de falar o que ela sente e o que ela precisa. Sem ficar julgando e apontando. Sem dar um jeito de articular para liderar aquela situação. Mas entregando. Me fala aí, vocês têm coragem de falar? Porque ela já mostrou aqui. Tô com medo de linkar uma coisa com a outra, isso ser um balde de água fria nele, e ele se sentir um bosta de um homem porque não tem atitude. É claro, você não precisa falar dessa maneira. Você não precisa falar, pô, você é um cara que não tem ação. Você não precisa esculachar a pessoa. Você pode falar com ela. Nossa, eu me sinto tão bem.
Eu me sinto tão animada quando a gente vai para os lugares que você gosta, no caso ela aqui. Eu adoro conhecer o seu, sei lá, o seu mundo. Eu me sinto tão relaxada de poder, quando você escolhe um lugar pra gente ir. Caramba, existem várias formas de a gente comunicar como a gente se sente. E isso, gente, inspira o homem. Em vez de você querer diminuir ele... E aí eu quero trazer uma informação bem legal pra vocês de um cara... Deixa eu ver o nome dele aqui. Que é o Dr. Gottman. E ele é um dos principais pesquisadores sobre predispores de divórcio e contentamento em casamentos, né? Ele conclui 4 inimigos dos casamentos. Crítica abusiva, dos dois, tá? Julgamento em vez de olhar a situação e falar o que sente ou o que precisa, no caso a mulher, olha só. Então essa crítica o tempo todo, sabe? Você faz tudo errado, você nunca me chama pra sair, você faz isso, você é aquilo, você não me ajuda, blá, 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 blá. Desprezo é o segundo inimigo desses casamentos e que, olha, gente, isso acaba com o desejo sexual, libido, sexualidade do casal, isso que eu tô falando. Desprezo é a gente desumanizar o nosso parceiro, a nossa parceria. E isso nos coloca ilusoriamente em uma superioridade moral, porque eu estou desprezando você. Essa, inclusive, é um dos maiores, quanto mais você vai alimentando isso dentro do relacionamento, menos você sente tesão nessa pessoa, porque olha só, é desprezo. É tipo... É aquelas caras que eu acho horrível da Rihanna, a cantora. Né, tudo, e todo mundo vangloria, baixa a cabeça, uau, que mulher. Gente, que coisa horrível. Despreza as pessoas, despreza não sei quem, despreza os homens, despreza blá blá blá. Defensividade, né? Então, quando a gente não dá valor para o que o outro está dizendo, como se não tivesse importância e relevância. Ou seja, ignora a pessoa quando ela está tentando também falar o que tá ruim para ela, né? E aí, normalmente, essa defesa coloca a gente sempre numa vitimização onde a gente não assume a nossa responsabilidade, porque o problema é o outro. E aí eu preciso me defender desse outro, entendeu? Não, mas você fez isso, mas você fez aquilo, né? E aí a gente não reconhece os nossos erros também e a nossa parcela de responsabilidade. Ai, eu quero manter a chama acesa no meu relacionamento, eu quero tesão, eu quero sexo, eu quero, né? Eu quero prosperidade, eu quero viver uma vida incrível, um relacionamento afetivo maravilhoso, uma família saudável, onde os filhos estão felizes de verem os pais unidos. Gente, a sexualidade do casal dentro de uma família onde tem crianças também é essencial. Os filhos amam e precisam ver esse casal olhando um para o outro, se desejando. Você não precisa fazer sacanagem na frente da criança, porque isso é abuso velado, tá? Isso é abuso sexual velado. Mas mostrar carinho, afeição, afeto. E a energia sexual, ela tá ali, ela é uma energia. Então, quando esse casal tá assim, gente, é maravilhoso para as crianças, tá? Mas voltando aqui pro quarto inimigo do casamento, né? Que acaba com o nosso desejo sexual também. Escapismo. É a gente virar as costas, fingir que está ocupado, ficar focado obsessivamente em uma distração, somente para não encarar o que precisa ser falado. Então a gente pode ver isso uma mulher que não para, então vamos colocar aqui uma mulher que não para, que só foca no trabalho, ou que só fica focando nas coisas da casa, ou que só olha para a criança, então ela está obsessiva ali e ela nunca fala o que ela sente, ela nunca realmente traz aquilo para a relação para que aquilo seja resolvido e tenha uma conexão de novo. Ou aquele cara que também vai só focar no trabalho, vai focar num jogo, vai focar num sei lá o que, numa pornografia e por aí vai. Nem poderia falar essa palavra aqui, senão sou banida, né? Então, é isso, a pessoa não tá bem emocionalmente e não... peraí, ou sente que o outro não está... Ah, tá, bom. Então, se na hora você quer, né, falar com a pessoa, mas você tá vendo que ela tá reativa, que ela tá um pouco difícil, então vamos pedir uma pausa. Não é escapar daquela situação. Por isso que o feminino, ele é uma coisa tão linda e maravilhosa assim pra mulher e que nutre tanto a gente, porque mulheres, a gente passa a parar de negar as nossas sombras, né? De negar
aquilo que está incomodando a gente para de ter medo de sentir, porque a gente sabe, a mulher no seu feminino maduro, que inclusive vai inspirar esse homem, ela sente o que precisa sentir, ela chora se ela precisar chorar, não é que ela fica chorando o tempo inteiro e fica afetada por tudo, isso não, isso é imaturidade, tá? Só que normalmente essa mulher ela vai sentir e ela vai dar vazão para aquele sentir. Então ela vai reconhecer aquele sentir, ela vai avaliar, mas não só aqui no mental, porque o mental é o depois. Eu primeiro preciso sentir. Então se deu um negócio aqui, eu sinto, eu respiro, eu reconheço. E se eu preciso comunicar isso, porque é algo que realmente precisa ser falado e comunicado, eu vou comunicar. Só que, por isso que é tão importante a gente amadurecer esse feminino. Isso é uma das coisas que eu trabalho dentro da minha mentoria com as mulheres. É como que a gente amadurece e também amadurece o nosso feminino. Porque senão a gente vira mulher afetada, né? Mulher emotiva por qualquer coisa. Também não é pra ser assim, tem que ter esse equilíbrio. A única diferença é que essa mulher ela vai estar mais sensual. Olha só, quem já é minha seguidora, quem já viu o post meu falando sobre isso, sensualidade não é só o jeito que você movimenta o corpo e blá blá blá, tá? O jeito que você se veste e tal. Sensualidade é uma mulher que tá com seus sentidos abertos. Por quê? O que é abertos? É isso aqui, ó. Abertos. Abertos para receber, para sentir, não tenho medo. Eu não preciso vestir uma armadura. Eu não preciso dizer que eu não preciso de ajuda. Eu não preciso negar ajuda. Eu não preciso negar o contato físico. Eu sinto a vida, eu sinto as coisas, eu tô sensual. Eu tô ativando todos os meus sentidos. Isso também é uma coisa que inspira o homem. A gente acha que a sensualidade é só essa mulher sensual padrão, sei lá, como falam. Mas é uma coisa natural. Eu já vivi muito isso. Eu já vivi uma estrutura de um corpo, que eu tenho uma estrutura de um corpo, mas eu já fui, muito forte. Eu tinha uma couraça aqui, sabe? Eu era muito forte. Eu precisava ser muito forte quando eu era nova. O meu rosto era uma coisa assim, eu era muito séria, né? Isso aqui, né? Eu tinha uma armadura no meu corpo. E hoje vocês me veem com uma leveza, né? Existe, eu sei que eu sou sensual. Eu assumo isso, porque eu sei, porque eu nutro a minha sensualidade, eu nutro o meu sentido, eu nutro o meu feminino, eu não tenho medo de sentir, e eu não tenho medo de me vulnerabilizar. E o meu corpo, ele foi sensualizando mais. Por quê? Eu permitia que essa energia de vida percorresse meu corpo, eu parei de ficar dura e séria, e firme. E eu passei a ficar mais leve, mais solta, sabe? Mais cremosa, né? Eu gosto muito dessa palavra. É um processo, tem muita coisa que precisa ser trabalhada. Nossa, eu tô falando bastante coisa, gente. Vamos lá, me contem aí. Tá fazendo sentido? Como é que vocês estão ouvindo tudo isso? Eu sei que teve vários comentários lá pra cima que eu não consegui ver tudo, que às vezes eu perco a linha do pensamento. Teve umas perguntinhas aqui meio polêmicas, hein? Deixa eu ver aqui. Eu antes gostava de homem assim, emocional. Hoje eu não consigo me atrair. Pois é. Não dá tesão. Pra mulher que tá no seu feminino, gente, homem afetado por tudo, e aí muito conectado com família de origem, sabe? Que não consegue olhar pra essa mulher, mas olha só pra mãe dele, essa coisa toda. Gente, tem que amadurecer, né? Senão não dá. Caraca, eu precisava ouvir tudo isso. Relação de 8 anos, bebê de 1 ano, relação acabando por todos esses desequilíbrios. Calma, Lete, Medina, não, calma, não tá acabando, vamos lá, tem jeito. A gente falou bastante coisa aqui. Deixa eu ver se teve mais perguntas aqui, vamos lá.
Maravilhoso. Como transformar essa dureza em sensualidade? Quero transformar essa dureza também. Bom, gente, aí são outros passos que senão eu ficaria tipo um dia inteiro aqui pra gente falar sobre tudo isso. Tem alguns pontos que eu trouxe aqui. Vamos lá, eu vou até dar uma passada, mas realmente não dá pra gente aprofundar isso. Na verdade, eu aprofundo isso dentro da minha mentoria, por quê? Porque eu tenho muito mais tempo com a mulher, né? Então eu vou fazer a análise corporal dela, eu vou saber uma porção de coisa, como é que ela funciona, a relação que ela tem com o pai, com a mãe, com toda a questão da dinâmica familiar. A gente consegue isso ver pelo corpo, tá? Já nessa análise eu já tenho isso. A mentoria é de uma forma extremamente personalizada, então eu dou direcionamento, a gente trabalha a linha pilar corpo e mente, sexualidade, relacionamento e realização de vida. Então tem vários passos. Quem tiver interesse em saber mais sobre a mentoria, depois da live me manda um inbox, tá? Que eu vou poder falar mais. Você pode ganhar uma sessão comigo de uns 30, 40 minutos pra gente poder, é uma sessão que eu chamo de sessão diagnóstico, para ver se a mentoria é para você e se você quer fazer essa jornada junto comigo, onde eu vou estar te acompanhando por 6 meses. Porque esse processo aqui, ó, como é que eu transformo essa dureza em sensualidade? Não é assim, meu amor. É um exercício. E no começo vai ser mais difícil. No começo, Sara, manda pra mim depois um inbox, tá? Quem quiser saber mais da mentoria. Não é Pensa só, se eu não tô acostumada, eu não sei nem me comunicar, gente. A gente não sabe nem se comunicar de forma feminina. A gente não sabe se comunicar de forma feminina. O que vai acontecer? Vocês acham que vai ser assim? A primeira vez que você falar, você vai se sentir estranhíssima. Você vai achar uma coisa mais esquisita. Porque a gente não sabe. Putz, como é que sai dessa dureza? Gente, leva um tempinho, né? A coisa não é assim. Então, por isso que eu fico 6 meses com essa mulher. Vambora, nós duas, vambora lá. Então, isso é muito importante. Você ter um apoio. Eu não ajudo. Isso é uma coisa bem legal que eu aprendi com um professor meu, que ele faz essa distinção entre ajuda e apoio. Eu apoio as minhas mentoradas. Porque ajuda, eu não tenho como ajudar você a sair da sua dureza e para a sua sensualidade. Eu tenho como te apoiar, porque você quer a mudança. Você quer sair do lugar que você tá e você quer ir para outro lugar. Você quer melhorar, você quer crescer, você quer amadurecer, você quer se desenvolver. A gente veio aqui para evoluir, não para ficar na mesmice. Então eu te apoio, porque quem ajuda tá diminuindo o outro. Olha que é só pra gente parar pra pensar e refletir sobre ajuda e apoio, essa diferença, né? Porque apoio, eu tô aqui, ó, vem cá. Vamos junto? Mas você também vem, você quer. Agora, quando você fica ajudando o outro, você coloca o outro assim como se ele não é capaz, entendeu? E eu não trabalho isso. Eu trabalho com mulheres que querem se sentir capazes e se sentem capazes de evoluir, de ir além e precisam de um apoio, tá? Ó, Luana, entrei na mentoria agora, ainda não começou porque a gente só fez a sessão da análise e já estou sentindo muita mudança na minha vida. Inclusive, né, na relação sexual aí, o marido já tá cheio de tesão pela Luana, né, Lu? Que a gente vai poder conversar mais aí essa semana que a gente vai ter a nossa mentoria. Deixa eu ver aqui. Então, gente, olha só. Esse ponto que eu queria trazer pra vocês, da gente começar a sair dessa dureza e ir pra essa sensualidade, tem muito a ver com essa parte que eu trabalho muito e que, claro, não dá pra gente falar aqui, porque seria muito tempo e assim, não é só uma coisa mental, é uma coisa do fazer, do agir, do sentir, que é a gente sair da dependência emocional. Então, muitas vezes, quando a gente sente que a gente não tem essa energia de vida pra vida, quando a gente sente que a gente tem que ser forte pra caramba, sabe? Como eu relatei pra vocês como eu era, né? Então, se eu tiver fotos antigas minhas, é impressionante. Gente, é quase irreconhecível. Vocês não conseguem... É outra pessoa. Eu falo, meu Deus, eu era outra pessoa. Quem tá há muitos anos comigo, muitos anos, porque eu já tô na internet, gente, olha só, desde os meus 17 anos. Então, quem tá há muitos anos, com certeza, levou um susto, se ficou uns anos sem me seguir, de repente começou a me seguir,
e viu a Malu do jeito que tá, porque eu mudei completamente nesse sentido. Eu acessei e aceitei a minha mulher, mas porque eu fiz todos esses processos que a gente tá falando aqui. Eu saí dessa dependência emocional com a família de origem, importantíssimo, parar de carregar o peso de todo mundo. Me coloquei no meu, que a gente falou no início da live, no meu papel. Se a gente se coloca no nosso papel, não tem jeito dentro do nosso sistema familiar. Eu fui me colocando no meu papel, no meu relacionamento afetivo. E aí o autocuidado, quando a gente começa a se cuidar, quando a gente começa a... que é uma coisa que eu falo muito aqui, né? Você já fez seu ritual matinal e se priorizou hoje. Então, quando a gente começa a se priorizar, a gente desenvolve virtudes, mulheres. Então, por isso que eu falei essa coisa da Rihanna, olhar com aquela cara, ser a... Não quero falar palavrão aqui, sabe? Mas, gente, a gente tem que desenvolver as nossas virtudes. A gente não veio aqui pra esculhambar as pessoas, sabe? Pra jogar toda a nossa dor, explodir, vomitar em todo mundo. A gente veio aqui pra evoluir, pra sermos melhores. E quando a gente escolhe estar com uma pessoa num relacionamento, é ainda mais necessário continuar evoluindo e melhorando, porque relacionamento é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. E essa que é a beleza, esse desafio que fortalece. Gente, hoje eu posso falar, caramba, a gente tá fazendo 9 anos de casado, cara, que eu falo assim, meu Deus do céu, o sexo é melhor, o beijo é melhor, eu sinto cada vez mais tesão. É uma coisa que eu falo assim, como é que pode? Como é que pode 9 anos juntos, 10 anos juntos e parece que só melhora? Mas eu não falaria isso pra vocês até alguns anos atrás. Eu não falaria. Eu tava na situação como muitas outras mulheres me mandaram, como muitas de vocês falam comigo. Eu tava nessa situação. Eu já me cuidava. Olha só que interessante. Eu fiz um movimento de me cuidar, de olhar pra mim, né, de ir resgatando aquela coisa toda, ainda mais, né, na maternidade e tal. Mas eu não sabia me comunicar, que é uma das coisas que eu ensino. Isso tudo que a gente falou aqui. Eu não sabia realmente como assumir o meu papel do feminino. Eu já tava sabendo estar conectada. Gente, eu tô suando muito. Tá muito calor aqui. Eu já tava muito conectada com a ciclicidade, com a lua, com o meu corpo, né, com a minha sexualidade. Tá, e daí? Né? Isso é um processo importantíssimo. Importantíssimo. Mas e o outro, quando a gente está num relacionamento? E trabalhar essa comunicação? E trabalhar como é que a gente inspira um ao outro? Como é que eu, como mulher, inspiro meu marido, que é homem? E como ele, como homem, me inspira? Então, foi aí que depois eu fui me aprofundando para poder entender como é que fazer esse match realmente dar certo. Porque pelas escolhas, pelos discursos que eu estava comprando dos nossos tempos modernos, da independência da mulher, pela dependência emocional que eu ainda tinha com família de origem, que vai diminuindo o nosso desejo de vida e vai diminuindo a nossa libido de vida, por não saber o que é realmente ser feminina e não esse feminino, esse arquétipo feminino que jogam pra gente, que dizem que é assim que é uma mulher, né? A mulher meiguinha, que aceita tudo, que abaixa a cabeça, que não fala nada do que ela deseja, do que ela quer. Meu amor, é óbvio que não. Só vai mudar a forma como você vai falar, o que você precisa. Porque o problema é, não, eu não quero ser essa mulher que não fala nada, que abaixa a cabeça e não sei o quê. Aí você vira o que põe o pau na mesa. Pronto, aí não mudou em nada. Continua na bosta. Você foi de um extremo da mulher porta, da mulher que não fala nada, não sei o que, pra outra que quer falar tudo, entendeu? A fodona. Pô, peraí. Tem esse caminho da gente, né, integrar essa mulher feminina e madura.
E é isso que eu trago aqui para vocês nos meus conteúdos, nas lives, né, que eu entrego aqui, que eu trabalho dentro da minha mentoria muito melhor, com uma mulher que está realmente disposta a olhar para isso e melhorar isso. Então, amadas e amados que estavam acompanhando essa live, fez sentido para vocês o que foi trazido aqui? Vocês têm alguma pergunta? Teve uma pergunta que falou assim: é possível um casal polarizado fazer amor todos os dias, de manhã e à noite, por exemplo? Ou pelo menos uma vez por dia, se é real uma fantasia? Eu achei essa pergunta muito interessante, porque, na verdade, também é uma ilusão a gente achar que, putz, né, a gente casado com filhos, a gente vai transar todo dia, o tempo todo, 20 vezes por dia. Não, gente, a vida, ela tá acontecendo, a gente precisa usar essa energia sexual no relacionamento para sim essa relação sexual acontecer, é super importante, tá? Mas tem uma vida acontecendo, tem outras coisas. Então, o que vai acontecer aqui, um relacionamento polarizado vai manter a chama acesa. Então, a gente vai se provocar ao longo do dia, a gente pode dar um beijo de língua, a gente pode passar a mão no outro durante o dia, não que necessariamente a gente vai transar todo dia, entendeu? Mas essa chama, meus amores, fica acesa. E é muito importante que quando a gente vai polarizando, a gente vai se abrindo, mesmo quando tá acontecendo alguma coisa, quando tem alguma coisa pra fazer, mas, putz, ele te agarrou, te puxou, quer te dar um abraço, quer te dar um beijo, quer te dar um afago. Eu não tô falando que você tem que se obrigar a isso, não é sobre obrigação. É sobre você sentir até onde você tá resistente, sabe? Ou se você pode se entregar um pouco e curtir aquela pegada, sabe? E aí depois dá aquela provocada, entendeu? E aí fica para um outro momento e tal, porque realmente não dá. Então isso é a dinâmica do casal, de cada pessoa. Mas é essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Não é sobre eu me obrigar a fazer alguma coisa, né? A transar ou a não sei o quê. Não, é você se permitir até onde você realmente tá travando por todas aquelas questões que a gente falou, porque você não tá se abrindo, porque você não tá dizendo realmente o que você sente, o que você precisa. Porque vai precisar do seu esforço também para que essa chama se mantenha acesa, tá? Deixa eu ver aqui. A Cecília, que pena que você não me responder. Qual foi a sua pergunta, Cecília? Deixa eu ir lá pra cima. Deixa eu ver. Será que eu vou encontrar a sua pergunta? Deixa eu ver aqui. Cadê a sua pergunta, Cecília? Você quer mandar? Manda pra mim de novo aqui. Manda pra mim de novo, eu não encontrei sua pergunta. Live incrível, Malu, obrigada. Que bom saber, gente. Cecília, se quiser mandar, mande agora. Antes de encerrar a live. Eu não sei se ela saiu ou se ela vai escrevendo. Vou dar um tempinho, peraí. Deixa eu ver se tinha mais algum relato que me deram aqui. Gostei muito. Que bom, gente. Gente, eu quero deixar gravado, né? Já passou de 1 hora, então eu preciso ver se vai ficar gravado. Vamos ver. Fiquei curiosa de ver uma sexóloga seguindo antifeministas. Você acha que não se atropela? Cecília, não. Não. Então eu acho muito importante, no mundo que a gente vive hoje, a gente parar de colocar as pessoas numa caixinha, Cecília. E a gente... Cadê a liberdade de expressão? Cadê a liberdade de ler o que você deseja ler? De ver outros pontos de vista? De refletir sobre... Será que é certo o discurso moderno hoje? E se eu mudar? E se eu mudar minha opinião? Quem não tiver de acordo, pode parar de me seguir.
Se não fizer sentido, pode parar de me seguir. Os resultados que eu tô tendo na minha vida, os resultados das mulheres que me buscam e trabalham comigo, é inegável. Os resultados de um feminino muito mais antigo do que esse aí que vendem pra gente, já tiveram muito mais de resultados. A mulher já soube ser muito mais mulher do que ela acha que ela é hoje. A mulher já soube ser muito mais mulher do que essa mulher empoderada de hoje. E eu não tenho o menor medo de falar sobre isso. Então, caixinha não. Caixinha aqui não. Já tô deixando o meu recado. Eu penso o que eu quiser, eu estudo pessoas incríveis e não vou me colocar em nenhuma caixinha. Não, Cecília, você não sabe do que você tá falando. Como que você tá falando que elas são isso que você tá falando? Você não sabe. Você tá supondo. E se elas estão abertas para ouvir outro ponto de vista que vai realmente mudar a vida delas, assim como eu mudei a minha vida quando eu parei de acreditar nesses discursos feministas, esses discursos modernos, da forma como eles são levados, da forma como eles são divulgados, eu não tô a fim de entrar nessa. Quem viu a minha live sobre vibrador, gente, se vocês forem nos meus últimos conteúdos, vocês vão começar a perceber o quanto eu tô querendo alertar vocês a certas coisas, que é isso aí, ó. É essa caixinha que querem botar a gente. Deixei claro. E se fizer sentido pra você estar aqui, você tá super convidada a ouvir outras coisas. Se não fizer sentido, você pode parar de me seguir. Ninguém tem obrigação de estar aqui comigo, tá? Quem ouviu a minha live sobre o vibrador, eu dei uma chamada lá. Eu sou uma sexóloga que não fico levantando a bandeira do vibrador como a maioria faz. Porque ninguém quer falar de coisas muito mais profundas que eu tenho coragem de vir aqui e falar e alertar vocês. Então, é isso. Quem quiser até saber mais sobre o vibrador e minha real opinião sobre isso, vai lá na minha live, tá aqui no meu feed. E vocês vão descobrir mais o que eu verdadeiramente penso. Se faz sentido pra você, continue comigo. Se não fizer sentido, gente, vocês têm que pegar o que eu falo, experimentar na vida de vocês, se vocês quiserem, se vocês sentirem que faz sentido. Viu o resultado? Pô, legal! Não viu o resultado? Pô, tá tudo bem. Tchau! Né? Mas foi bom ela ter trazido isso. Porque tem muita coisa que tá aqui, ó, engasgada. Ó. Tem muita coisa engasgada aqui e que talvez abriu a porta pra sair agora. Abriu a porta pra sair. Tem muita coisa boa que eu quero compartilhar mais com vocês, mas eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês, gente. Infelizmente, no mundo que a gente está vivendo agora, qualquer coisa que a gente fale, a gente é cancelada. Né? Ai, eu tô com medo de ser cancelada? Não, eu fico só com pena, porque quando a gente é cancelada, a gente diminui nosso alcance de chegar a mulheres que querem ouvir aquilo que a gente tem pra falar de bom, né? Então, por esse lado, eu fico um pouco triste. Então, eu vou tentar encontrar uma forma, um meio, de eu conseguir conversar com vocês, coisas que estão meio entaladas aqui, para que seja mais segura essa conversa, porque hoje a gente está vivendo esse nível de questão, né? Que nada pode nem ser falado abertamente. Tem palavras que eu não posso nem usar aqui, porque eu falo de sexo, sexualidade e outras coisas que são barradas, né? Então tem um super cuidado com isso. Então vamos ver se a gente encontra. Me contem aí, me mandem por inbox se vocês querem que a gente tenha esse espaço mais seguro para que eu possa conversar com vocês de forma madura, de forma engrandecedora. Tá bom? Me contem e
Um beijo pra vocês. Espero que tenha feito muito sentido o que eu falei. Experimentem no relacionamento de vocês, tá? Não se deixem levar por esses discursos, por favor, nesse sentido de distanciar vocês do feminino de vocês. Qualquer discurso que distancie vocês daqui, reflete um pouco melhor, tá bom? Esse é o meu convite para vocês, amadas. Um grande beijo, espalhem essa live se fizer sentido para vocês. Eu vou tentar deixar gravada, tá bom? Um beijo grande.